Olá, sejam bem-vindos novamente à oficina de origami da Lili. Hoje nós vamos fazer o origami do cubo ou dado, tá? Mas antes, eu conduzo as pessoas ao caminho do paraíso, ensinando-lhes a verdade, praticando bem e fazendo com que elas apreciem o belo. Fonte: O Pão Nosso de Cada Dia, poema 37, por Meixo Sama. Então, gente, hoje nós vamos trabalhar, tá? Hoje eu vou fazer o cubo, né? Para quem quiser o dadinho ou o cubo maior, tá? Aqui temos tamanhos diferenciados aqui. Eu vou explicar como que a gente faz cada modelo, tá? Como que a gente corta, como que a gente chega nesses modelos aqui, ok? E até um menorzinho a esse, tá? Então, primeiramente, para quem já está acostumado com meus vídeos, sabe que eu não uso régua, né? E é tudo na base do olhômetro. Para fazer esse cubo maior aqui, por exemplo, eu uso um papel desse tamanho aqui, tá? E aí ele pergunta, Liliane, como que a gente corta esse papel? Posso fazer colorido o cubo? Olha, gente, eu gosto de colocar assim, cor é muito pessoal, né? Então, cor fica a critério da pessoa. Papel é sulfite? Sim, papel sulfite eu trabalho muito com colorido. Então aqui eu vou explicar como que eu tiro, né, esse quadrado para fazer o origami. Para quem está chegando agora, né, vendo agora. Bom, eu pego uma folha de sulfite, tá? Igual essa daqui. Eu pego esse lado menor aqui e vou trazer para esse lado maior, tá? Vou pegar o lado aqui, esse canto aqui menor, e vou trazer para a base, que é o maior. De que maneira? Eu vou dobrar dessa forma aqui. Note o seguinte, alinhe bem, tá? Ele não pode ficar nem para cá e nem para lá, tá? Tem que estar bem alinhado com essa base aqui, tá? Alinhado. Quando eu falo alinhado, é lado a lado, tá? Chegou a alinhar, beleza. Aí você vê que tem essa parte aqui que vai ser a sobra, tá? E sobra eu costumo não jogar fora, ok? Eu não costumo jogar fora a sobra. Bom, para quem conhece, para quem já está acompanhando há muito tempo meus vídeos, sabe muito bem que se tiver criança, eu peço para que tenha um adulto ao lado, tá? Por que eu peço para que tenha um adulto do lado de uma criança? Porque eu trabalho com estilete, tá? Independente de ser estilete, tesoura, eu prefiro que tenha sempre um adulto acompanhando uma criança. O que eu vou fazer? Eu vou cortar, tá? Eu vou cortar essa sobra aqui, tá? Então, eu vou abrir o estilete, venho. Eu não gosto de usar tesoura porque o corte não fica legal. Eu prefiro um estilete porque fica melhor e fica perfeito o corte. Então, eu vou cortar. Eu vou vir cortando, tá? Cortei a sobra aqui, como eu falei, eu não jogo fora. Aliás, essa sobra aqui é o que vai dar origem para esse cubo menor, tá? Aqui eu consigo tirar 2 quadrados menores, tá? Daqui eu tiro 2 quadrados menores. Então, essa sobra eu nunca jogo fora, eu sempre aproveito elas. Aqui eu vou fazer a peça maior, tá? A peça maior para montar esse cubo aqui. Lembrando que cubo, ele tem 6 faces, tá? Então, preciso de quê? 6 peças dobradas na mesma direção, tá? Ou seja, eu vou montar peças desse tipo aqui, tá? Eu vou ensinar a montar ela, tá?
com esse quadrado que eu acabei de cortar. Aí você vai falar assim, mas vai formar a peça menor. Sim, vai ser menor. Como que eu chego para a Liliane, como é que eu corto para fazer essa peça menor? É bem simples. Eu vou dar a explicação aqui antes de começar a fazer o origami, ok? Então é o seguinte, você pega um papel de sulfite, tá? Eu vou fazer com a branca. Você pega a folha, né? Vai dobrar ela na metade, tá? No caso, se você quiser fazer o dado, né? Eu tô pegando sulfite branco porque simplesmente estou explicando que como se você fosse fazer o dado, tá? Para montar esse dado aqui, eu preciso de 3 folhas de sulfite dobrado na mesma direção que eu fiz agora, tá? Dobrado aqui na metade, ok? Eu dobro na metade, venho com estilete, lembrando que se for uma criança tem um adulto do lado e corto, venho cortando. Ok? Beleza. Aí eu tenho 2. Eu preciso de quantos que eu falei? Se eu estou fazendo um cubo, eu preciso de 6 folhas, porque o cubo tem 6 faces, né? Então, eu vou deixar uma folha aqui do lado, eu vou aproveitar daqui e vou explicar. Você vai fazer a mesma coisa. O que você fez com essa folha aqui para cortar, tirar o quadrado, é a mesma coisa que você vai fazer com essa daqui, com essa menorzinha aqui, tá? E com qualquer outra que você for cortar. Porque realmente, gente, eu não uso régua, tá? Eu não gosto de usar régua, eu não gosto de ficar perdendo tempo tirando medida. Então, aqui eu tenho... É bem simples. Eu pego o lado menor, venho pro lado maior do retângulo, tá? Papel sulfite retângulo. Então, eu pego o lado menor, venho pro maior, dobro, né? Alinho perfeitamente, né? E venho, dou uma marcaçãozinha aqui, dou a diagonal, pego agora esse lado aqui que é a sobra, né? Corto ela. Lembrando que sobra eu não jogo fora, tá? Eu reaproveito de alguma forma. Tá? Então, aqui essa sobra aqui, você pergunta assim, Liliane, dá para fazer com essa sobra o cubo? Dá para fazer com essa sobra aqui o cubo, tá? Aí você vai tirar daqui 2 quadrados, tá? Menores, tá? Aquela questão de novo, é só fazer isso aqui, dobrar, marcar, né? Marcar aqui e tirar, tá? Só que eu não vou fazer isso agora, eu vou explicar como que faz a dobra, tá? Da peça. Eu vou usar esse papel aqui maiorzinho para explicar. Bom, eu tirei o quadrado. Independente de ter essa marca aqui na diagonal, eu vou dobrar na metade, tá? Vou dobrar na metade, ponta com ponta. Alinhe, marque, tá? Alinhe e marque, ok? Você alinhou, marcou, beleza. Vou abrir novamente. Esse origami aqui é bem fácil de fazer, porque tudo que eu faço vamos dizer assim, de um lado do lado do papel, eu vou repetir do outro. E aqui eu vou fazer de novo. Eu vou virar a folha, vou dobrar de novo na metade. Alinho, tá? Alinho, venho e dobro, tá? Note o seguinte, eu não uso unha, tá? Eu não uso unha, eu uso a ponta do dedo, tá? Para marcar. E fica a marcação aqui, ok? Eu vou abrir, eu vou pegar esse lado aqui e vou trazer aqui na metade. Eu vou pegar esse lado e vou levar ao centro, tá? Dobrando a metade. Eu posso fazer assim, para ter certeza que tá... Se eu tenho dificuldade de enxergar a dobra, eu levanto o lado do papel, empurro o lado que eu tenho que dobrar e marco, tá? O que eu fiz desse lado aqui, eu vou repetir do outro. Então, viro, tá? Vou pegar esse lado e vou levar ao centro. Da mesma forma que eu fiz com o outro lado lá, posso deixar levantado
para facilitar a marcação, né? E dobrar, simplesmente dobrar a linha sem ultrapassar o limite, né? Centro e dobra. O que eu fiz aqui, eu vou abrir de novo, eu vou abrir aqui e vou dobrar novamente, tá? Abrir, vou dobrar novamente, centro, marcar o centro, né? Vou pegar esse lado aqui e vou levar ao centro. Vou pegar esse lado levando ao centro, dessa maneira. O que eu fiz desse lado, vou fazer do lado oposto. Viro, tá? Vou fazer novamente, vou segurar, se eu quiser deixar segurando aqui, empurrar para facilitar a dobra, fica até melhor. Porque aí eu sei que eu tô no limite, tô certinho, tô indo certinho. Deito na folha e vou marcar de novo, tá? Note o seguinte, fazendo isso, você vai ter, olha, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6 e 8. Ou seja, tem 16 quadradinhos. Se você chegar nesses 16 quadradinhos aqui, joia, tá? Se você chegou aqui, joia. Então, agora começa as complicações aqui desse origami. Não é que seja complicado, é bem fácil. Agora você vai dobrar novamente, tá? Vou dar uma dica aqui. Se você quiser seguir, né? Seguir essa diagonal aqui, pode. Só que aqui no canto só, nesses cantos aqui, tá? No centro não, mas aqui no canto. Então, você vai dobrar do jeito que eu fiz aqui. A ideia agora, eu vou pegar esse lado aqui e vou trazer aqui nessa linha aqui. Eu imagino uma linha aqui, tá? Uma linha imaginária que vem ao centro da folha e vou pegar esse lado e vou trazer para cá, esse lado para cá. Lembrando que tudo que eu faço de um lado, eu vou tornar a repetir do outro. Vamos em partes agora. Alinhe corretamente, tá? Esse lado ao centro e esse lado aqui a essa borda, tá? Vou marcar, ok? Aí você vai falar assim, ah, Liliane, então é para fazer assim. Olha bem, eu tenho que chegar nessa peça aqui. Se eu fizer assim, estou fazendo errado. Então, não é para ser feito assim. Então, como que é para ser feito? Eu vou pegar o lado oposto, tá? Eu vou pegar o lado oposto a esse. O lado oposto a esse é esse lado aqui. Então, eu vou pegar esse lado e vou trazer para baixo. Eu vou pegar esse lado e vou trazer para baixo, ok? Vou trazer para cá, dessa maneira. Certo? E agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir tudo, tá? Eu vou abrir tudo. Vou abrir tudo, vou puxar esse canto aqui, tudo. Essa dobra aqui que tá aqui, essa dobra aqui, principalmente essa daqui agora, eu vou seguir essa dobra aqui, só que agora eu vou dobrar essa pontinha para dentro. Eu vou levar essa pontinha para dentro, dessa maneira, seguindo a dobra, tá? Seguindo a marcação lá. Fiz isso, o que fiz aqui, vou repetir do lado oposto. Agora desse lado de cá, lado oposto, tá? Então, vou pegar, vou virar a folha, vou seguir essa dobra aqui, essa ponta aqui vai para dentro, tá? Ah, então vai ficar desse jeito aqui, vai. Só que agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar, eu vou pegar isso aqui inteirinho, vou dobrar para dentro, vou seguir essa dobra aqui, vou dobrar para dentro, vou pegar esse lado aqui, vou trazer para cima. Aí você lembra que eu falei, que eu faço de um lado, eu repeti do outro. Aí agora como é que fica? Eu vou deixar assim, vou dobrar assim e vou deixar aqui solto? Não, não vou deixar solto não. Eu venho com o dedo, levanto aqui um pouquinho só,
tá? Vou levantar aqui um pouquinho só. Pego com o dedo, levanto. Vou pegar essa ponta aqui e vou esconder aqui. Eu vou pegar essa ponta e vou esconder aqui. Dessa maneira, ó. Ó, tá assim que eu vou levar aqui, ó. Tá? E aí, eu tenho a peça. É a mesma peça, tá? A mesma peça. Gente, eu vou repetir essa dobradura aqui, tá? Esse origami que eu acabei de fazer, de novo, tá? Só que agora eu vou gravar sem falar, sem a minha voz, ok? Então, pegar a folha aqui, tá? Uma folha quadrada, novamente, tá? O que que eu fiz? Quadrada, tá? Novamente. E a partir de agora, eu vou partir para explicação sem o detalhe da minha voz, ok?
Bom, gente, aqui, olha, ficou as duas na mesma direção, tá? O que não pode acontecer é você dobrar e ficar uma em direção assim, ó. Se ficar desse jeito aqui, tá errado, tá? Se ficar desse jeito aqui, dobrado totalmente de forma diferente, fica errado, tá? Então, se você seguir direitinho passo a passo, e se todas elas ficarem nessa mesma direção aos dobras, está tudo correto, tá? Corretíssimo. Agora, qual que é a ideia aqui? Eu vou trabalhar com a grande e vou mostrar como é que eu vou fazer com as menores aqui, tá? O que eu fizer com as maiores, eu repeti com as menores aqui que eu tenho aqui já montadas, tá? Então, primeira coisa nesse origami aqui, você vai ter que fazer peça por peça, ou seja, se o cubo tem 6 faces, eu preciso ter 6 peças iguais, tá? 6 peças iguais, independente da cor que você for usar. Se você for fazer o dado, né, eu acho que fica legal no sulfite branco, mas quem quiser fazer o dadinho, né, com folha colorida, aí é como eu coloco nos meus vídeos. Aí o que vale é a criatividade da pessoa, ok? Fica livre a escolha de cores e a própria da pessoa, como eu falei, cor é muito, né? É muito individual, é muito da pessoa. Então essa parte aqui eu vou reservar aqui do lado, tá? Para explicar como que a gente vai dobrar agora. Então, vou pegar o azulzinho, que é mais fácil de entender. Essa é a parte frontal, tá? Eu vou trabalhar com o lado de trás, que é a parte lisa aqui. Bom, você está vendo aqui, eu vou pegar essa ponta aqui e vou trazer para cá. Eu vou seguir essa linha retinha aqui e vou levar essa ponta aqui para essa daqui. De que jeito? Eu vou dobrar aqui, ó, tá? Vou fazer uma base reta, tá? Aí posso seguir aqui, ó, essa marcaçãozinha que tem aqui, que ajuda também muito, tá? Vou cobrir essa marcação, deixar em paralelo a ela, até ficar reto, tá? Então vou acertando, vou dobrando e vou acertando, sempre nessa condição, dobrar e acertando. O que eu fiz desse lado aqui, eu vou tornar a repetir do lado oposto, tá? Então vou fazer desse lado de cá, eu vou trazer essa ponta aqui pra cá, essa ponta para esse lado de cá, ou seja, eu vou dobrar dessa maneira aqui. E aí, ao final, você tem que ter esse resultado aqui, ó. Tá assim, eu vou abrir, tá? Tá assim, eu vou abrir, ok? E aí ele vai ficar desse jeito aqui. A parte frontal tem que ficar desse jeito aqui, do jeito que tá aqui, tem que formar esse X aqui, tá? Vai formar um X, tá? Formou esse X, legal, joinha. Vou repetir de novo, tá? Agora só que com amarelo. Com essa peça amarela aqui. Eu acho que tá aqui de lado aqui, tá? Ela vai ficar aqui. O que eu fiz com azul, eu vou tornar a repetir com amarelo. Essa parte frontal, vou virar a peça, vou ter a parte lisa, tá? Então aqui que eu vou trabalhar agora. Eu vou pegar essa ponta aqui, eu vou levar a essa daqui. Vou pegar essa para essa. Vou dobrar, ou seja, reto, tá? Em direção reta. A base reta, tá? O que eu fiz desse lado aqui, eu vou tornar a repetir do outro. Então, eu vou trazer essa ponta aqui para esse lado. Essa ponta para esse lado. Seguindo aqui, ó. Essa pontinha aqui para esse lado, tá? Dessa forma aqui. E aí, ele vai ficar dessa maneira aqui. Ainda eu vou usar ainda para explicar a parte de encaixe, eu vou explicar com essa peça aqui, tá? Então, essas peças duas aqui eu vou ficar em reserva. Vou tornar a repetir. O que eu fiz com as maiores, agora eu vou fazer com as menores, tá? E é bem simples. Olha, tá de frente, vai de costas. Eu imagino uma linha reta aqui, imagino uma linha reta aqui em cima. Reta e reta. Por isso que eu vou pegar essa ponta e essa aqui pra cá. Vou pegar essa ponta para esse lado, tá? Seguindo aqui, ó, a direção reta.
Vou fazer a mesma coisa do lado de cá, imaginando que aqui tem uma reta, tá? Uma reta imaginária aqui, para ficar um quadrado. Vou fazer isso em todas. E agora eu vou fazer um pouquinho mais acelerado, tá? Não vou acelerar o vídeo, mas vou acelerar a forma que eu dobro. E vou fazer na sequência. Então, eu cheguei aqui, ó. Eu tenho, ó, 6, tá? O cubo tem 6 faces, 6 peças para 6 faces. Vou deixar aqui do lado. Se você notar bem, tá? Agora eu vou trabalhar com essas peças para fazer o encaixe. Vou explicar com elas que é mais fácil porque é maior. Se você notar bem, aqui tem, ó, uma entrada aqui e do lado também oposto tem uma entradinha, tá? O que eu vou fazer? Eu vou encaixar essa ponta aqui, tá? Só que eu vou pegar a ponta aqui. Melhor, vamos pegar o azul. Eu vou pegar essa ponta aqui do azul e vou colocar, tá? Eu vou colocar ela, tá? Aqui, tá? Eu vou vamos dizer assim, vou imaginar que isso aqui é um bolso e tô colocando a minha mão dentro do bolso, tá? Esse lado que seria a mãozinha, eu vou estar encaixando aqui, tá? Eu vou estar fazendo esse encaixe aqui. Note o seguinte, eu não vou usar em nenhum momento cola, tá? Tudo por encaixe. Para quem não entendeu, tá? Eu imagino que aqui é uma mãozinha e esse lado aqui o bolso. Eu venho aqui e encaixo. Agora, o que eu fiz com essa maior aqui, eu vou fazer com a menor. Com essas daqui, ó. Tá? Olha, todas elas, em todas, você vai ter um bolsinho em lados opostos, tá? E vamos ter as mãozinhas aqui, tá? As mãozinhas. Então, eu vou pegar aqui. Pra montar, gente, é criatividade, tá? Eu vou fazer do meu jeito aqui. Então, eu venho aqui, tá? Eu venho essa pontinha e vou encaixar aqui nessa entrada aqui. Vou pegar outra peça, tá? E vou fazer a mesma coisa. Eu posso fazer a montagem dessa maneira aqui, ou se eu quiser, vou fazer de uma outra maneira. Posso fazer assim também dessa maneira aqui, ó. Viro do outro lado, tá? Vou pegar a peça aqui azul novamente, fazer a mesma coisa. Vou encaixar dessa maneira aqui. Dessa maneira. Ok? Aí eu venho com outra peça e vou encaixando, tá? Só que eu acho que aqui vai ficar melhor eu fazendo dessa maneira mesmo.
encaixo, tá? Ela vai ficar desse jeito aqui, certo? Ela vai ficar assim, tá faltando o quê? Face aqui, tá? Tá faltando duas faces para encerrar o cubo. Então, eu vou abrir aqui, tá? Tá fechado, eu abro, venho com a peça, venho com essa peça aqui e faço dessa maneira aqui. Eu encaixo a ponta, né? A ponta de baixo embaixo e a ponta de cima em cima. Empurro, tá? Empurro. Tá solto, eu vou prender aqui, tá? Assim mesmo. Tá? E vou acertando. À medida que eu vou encaixando, gente, encaixou, acerta, tá? Pra não dar problema. Vou fazer a mesma coisa desse lado de cá. Encaixar. Vou acertando. Tenta encaixar mais. Acertar mais fácil. Tentar acertar todos os lados, tá? Bom, acertado, uma vez acertado, eu vou encerrar ele. O que eu fiz do lado de cá, vou fazer tudo no último aqui, ó. Vou abrir, tá fechado, eu abro e venho e encaixo, tá? Que tá abaixo, vai encaixar na parte abaixo, tá? E que tá acima, na parte de cima, tá? E aí vai ficar dessa maneira aqui. Eu vou acertar ele, tá? O que tá sobrando, encaixa. Aqui, ó. Acerta. E que você tem aqui também, você pode pegar e acertar. Encaixar. Aí vem aqui a pergunta, se eu posso fazer um dado colorido, igual usar o cubo para fazer um dado colorido? Olha, gente, como eu falei, aqui o que vale é a criatividade, tá? Então aqui, ó, tem o cubo, tá? 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Então, nosso cubo tá pronto aqui. Bom, e aqui eu fiz eu vou dar uma outra ideia para vocês. Se eu quiser fazer um quebra-cabeça com ele, dá para fazer esse mini quebra-cabeça, tá? De cores, tá? Saber combinar as cores. E ele é um quebra-cabeça, tá? Se você soltar aqui, a questão aqui desse quebra-cabeça aqui é combinar cor, fazer o par, tá? Formar pares, tá? De que maneira? Dessa forma aqui, ó, lado com lado, tá? Formar um parzinho, tá? E aí encaixando, fazendo um encaixe, tá? Esse cubinho aqui foi um outro tipo de corte que eu fiz, tá? Bem outro tipo de corte que eu faço. Como assim? Eu pego uma folha de sulfite, tá? Eu vou explicar aqui como é que eu fiz esse cubo aqui. Eu pego o sulfite, tá? Só que é logo, o sulfite comprido, tá? A própria folha de sulfite. Eu vou explicar com essa menorzinha que fica mais fácil. Eu pego ela, em vez de dobrar, que essa aqui foi dobrada na metade, certo? Para tirar esse quadrado. Só que se fosse um sulfite inteiro, se não tivesse dobrado aqui, eu, em vez de dobrar, ocupar o sulfite vamos dizer assim, dobrar na metade aqui, como fiz aqui, eu ia pegar ele por inteiro, né? E dobrar dessa maneira aqui, tá? Eu dobro assim,
Bom, deixa eu fazer, acho que melhor com um sulfite maior, para que vocês entendam o que eu tô querendo dizer. Eu pego um sulfite, tá? Pra fazer esse cubinho aqui, tá bom? Como eu falei, eu não uso régua, então eu pegar o sulfite do jeito que tá aqui, tá? Vou dobrar ele nessa direção aqui, eu não vou virar dessa maneira, tá? Eu vou continuar do jeito que ele tá aqui, tá? Desse jeito aqui. Aí eu vou pegar ponta, tá? Ponta com ponta. Vou dobrar na metade. Aí eu corto aqui. Corto e dobro mais uma vez, tá? Então eu vou cortar aqui, ó. Explicar. Se for uma criança que tem um adulto presente para te ajudar. Tá, eu corto aqui. Cortei, beleza. Tá. Eu guardo um lado e vou usar esse lado aqui que tá aqui. Aí eu vou dobrar novamente, é a metade da metade, tá? E aí, tá? Venho com estilete novamente, corto. E daqui, para fazer esse cubinho, eu pego a folha, tá? Eu vou pegar a folha aqui, tanto faz essa ou aquela, tá? Eu guardo uma. Vou fazer aquele processo. Eu vou pegar esse lado aqui e vou dobrar aqui, porque eu preciso do quê? Quadrado, tá? Alinho, tá? A ponta aqui. Alinho a base, faço marcação, tá com sobra aqui, dobro, tá? Eu tento dobrar o mais rente possível essa base aqui, o mais rente que eu puder. Não é pra fazer com força também, tá, gente? Pra amassar, é com delicadeza, tá? Conseguiu? Beleza. Tá dobrado? Tá. Vem com o estilete novamente, corto. E aí, eu tenho a peça pequenininha para fazer esse cubinho aqui, colorido, entendeu? E aí eu corto vários, tá? Da cor que eu necessito, ok? Vou cortar vários, aí eu tenho como fazer o quebra-cabeça. Acho que deu para entender, né? Que é um quebra-cabeça. Se eu colocar assim... Tá encaixando? Tá, mas tá errado, tá? Porque tem que combinar aqui também, tá? Então, esse verde aqui, esse lado verde aqui tem que estar pra cá. Esse lado azul aqui e esse verde aqui, certo? O amarelo nessa direção aqui, tá? E aí forma um quebra-cabeça. E as cores tem que ficar desse jeito aqui mesmo: verde, verde, vermelho, vermelho, azul, azul, amarelo, amarelo, tá? Espero que tenham gostado desse vídeo de hoje. Peço para que curta, compartilhe e se inscreva no canal. Deixe também seu like. Obrigada. Até a próxima oficina de origami da Lili.